Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre área de polígonos, certo? Tem alguns polígonos aqui que eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer para poder obter as suas áreas. Primeiro exemplo aqui eu tenho área de um retângulo. Então, a área de um retângulo, pessoal, é o seguinte: aqui nós temos um retângulo onde o maior lado dele aqui é 10 e a largura dele aqui é 5. Então, para me descobrir a área desse retângulo aqui, é o seguinte: o que nós vamos fazer? Nós temos uma fórmula para poder descobrir essa área desse retângulo, onde a área é igual a base vezes a altura. Então, o A representa a área, igual o B representa a base, que multiplica a altura. Então, vamos lá. Como eu estou querendo descobrir a área, eu quero descobrir o valor de A. Então, A é igual, quem é a base? A base, quem está apoiada aqui é o 10, certo? Então, aqui é o 10, que é a base, que multiplica a altura. Quem é a altura? A altura aqui é o 5. Então, a área desse retângulo aqui é base vezes altura. Então, a área é igual, a base é 10, a altura é 5. Então, a área é igual 10 vezes 5, 50. E quando se trata de área, pessoal, se for metro, é metros quadrados. Se for centímetros, é centímetros quadrados. Se for quilômetro, é quilômetro quadrado e assim por diante. Como aqui é centímetro, então fica centímetros quadrados é a área, certo? Porque estou multiplicando duas dimensões, que é a base vezes a altura. Então fica centímetros quadrados, certo? Um outro exemplo aqui. O segundo exemplo. Área de um paralelogramo. Olha, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui não é um retângulo, porque aqui é uma vertical e aqui é uma horizontal. Nesse caso aqui, isso aqui não é uma vertical, não. É uma diagonal. Agora aqui sim é uma horizontal. E como é que a gente faz para poder obter a área de um paralelogramo? Para obter a área de um paralelogramo, pessoal, é o seguinte. A área é igual, base vezes altura, é igual à fórmula também do retângulo. Mas a diferença é, a área é igual base que multiplica a altura. Olha o que acontece. A área é igual, quem é a base aqui? A base aqui é o 12, que multiplica a altura. Porque tem alunos que podem pegar e multiplicar com esse 8 aqui. Esse 8 não é altura. Esse 8 é essa medida dessa diagonal aqui, então não é altura. A altura aqui é o 6, porque está formando uma vertical. A altura é vertical, então está aqui. Então a altura aqui é 6, então eu coloquei aqui 6. Então, que a área desse paralelogramo é 12 vezes 6, que dá 72. Como eu já falei que a área é centímetros quadrados, já que aqui está em centímetro, é centímetros quadrados, fosse metro, metros quadrados, certo? E quando você for calcular qualquer questão que envolver um retângulo ou um paralelogramo, não precisa você ter a figura para você descobrir a área. Por exemplo, se você tiver uma pergunta que fala que um retângulo tem a base medindo 10 e uma altura medindo 5, qual seria a área desse retângulo? Então você sabe que a base multiplica a altura, que é a forma para obter a área do retângulo e do paralelogramo da mesma forma. Então, algumas perguntas não precisam vocês verem a figura para que vocês podem obter a área dessas figuras aí, entendeu? Então, preste muita atenção nisso aqui. Vamos para a terceira questão aqui. Área de um quadrado. Área de um quadrado. Pessoal, olha só, um quadrado nós sabemos que todos os lados são iguais, tem a mesma medida. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Olha só. Aqui vamos fazer o seguinte. A área de um quadrado é a mesma coisa que a área do retângulo e também a área do paralelogramo. Então, a área é igual a base vezes a altura. O que nós vamos fazer? Quem é a base? A base é 8 e a altura também é quem? A altura também vai ser 8 centímetros. Por quê? Porque um quadrado contém medidas iguais. Então, a área base aqui é 8, que multiplica a altura, que aqui é quem? 8, certo? Então, a área é igual 8 vezes 8 dá, 8 vezes 8 dá 64. Então, 64 centímetros quadrados, certo? Muito tranquilo. Só lembrando, a área do retângulo, do paralelogramo e do quadrado, a fórmula é sempre a mesma, certo? E nem sempre precisa vocês ver a figura para vocês obter a área dessas figuras. Pela identificação da pergunta, tem como vocês saberem como encontrar a área, utilizando apenas essa fórmula, certo? Vamos aqui para a questão 4. A questão 4 é o seguinte: área do trapézio. Olha, pessoal, olha que interessante essa figura plana aqui, que se trata do trapézio.
O trapézio, pessoal, olha como ele tá. Aqui eu tenho uma horizontal, eu tenho duas diagonais, certo? Duas diagonais. E a altura do trapézio não é esse 6 centímetros aqui, porque isso aqui é uma diagonal. Isso aqui é a altura. Então, preste bem atenção. Qual é a forma de calcular a área do trapézio? A área do trapézio, pessoal, é o seguinte. Eu tenho que pegar a base maior. Então, a base maior, que é esse lado aqui, ó, é a base maior representada por B maiúsculo. E em cima aqui é a base menor, porque esse lado aqui ele é menor que esse. Esse aqui é base menor representado por B minúsculo, correto? E aonde o 5 aqui é a altura. Aonde o 5 aí é a altura. O que que você pode perceber? Aqui é a base maior representada por B maiúsculo. Aqui é a base menor representada por B minúsculo. E a altura não é o 6 aqui. A altura aqui é o 5, correto? Então, qual é a forma de calcular a área do trapézio? A área do trapézio, pessoal, é igual o B maiúsculo, que é a base maior, que soma com a base menor, que no caso aqui é o 6, que soma com a base menor, e que multiplica com a altura, e divide por 2. Essa aqui é a forma de calcular a área de qualquer trapézio. Então, para você obter uma área do trapézio, vocês vão ter sempre que utilizar essa fórmula. O B maiúsculo, que é a base maior do trapézio, mais o B menor, que é a base menor do trapézio, que está lá em cima, que multiplica a altura, certo? E a altura aqui não é o 6, porque a altura tem que estar em vertical, e aqui não está na forma vertical. Então, vamos aqui. A área é igual. Quem é o B maiúsculo? B maiúsculo aqui é o 10, está aqui. Mais, quem é o B minúsculo? O B minúsculo aqui é o 6, então está aqui. O B maiúsculo, que é o 10, somando com o B minúsculo, que é o 6. Está aqui, 10 mais 6. E que multiplica a altura. Quem é a altura aqui? A altura aqui é o 5. Então, está aqui a altura é o 5. Está aqui. E que divide 2. A forma sempre tem que estar dividindo 2. Essa é a fórmula aí do trapézio, certo? Então, a área é igual. Eu não posso multiplicar primeiro antes de efetuar essa adição aqui, porque está dentro do parêntese. Então, vai ficar 10 mais 6 dá 16, e que multiplica 5. Está aqui, dividindo quem? Dividindo 2. Então, a área é igual. 16 que multiplica 5 dá 80. E 80 está dividindo quem aqui? Está dividindo 2. Então, a área do trapézio é igual. 80 que divide 2 dá quanto? Dá 40. Como está em centímetro, 40 centímetros quadrados. Porque toda a área é centímetros quadrados, certo? Uma outra dúvida aqui que muitos alunos aí, eles sempre confundem. Eu quero que vocês entendam aqui agora o seguinte. Olha, pessoal, esse trapézio aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base, olha só. E a área do trapézio é a mesma, não muda. O B, que é a base maior, mais B maiúsculo, mais o B minúsculo, que é a base menor, que multiplica a altura e que divide 2, que é a fórmula. Eu até coloquei de azul aqui para vocês entenderem. Esse 8 aqui é uma base, esse aqui, o 12, é outra base. Então, esse 8 aqui é o B minúsculo, por quê? Você pode observar que essa base aqui ela é menor do que a que está em cima. Então, o trapézio ele pode vir dessa forma ou dessa. Então, esse aqui é o B minúsculo e o 12 lá, ele é o B maiúsculo, certo? E a altura aqui é o 6, é representado por H. Aí é o 6. Então, a área é igual. Quem é o B maiúsculo? O B maiúsculo é o 12, está aqui, que soma o B minúsculo que aqui é o 8, vai ficar 12 mais 8, está aqui, e que multiplica a altura, que a altura que é quem? A altura que é 6, certo? Dividindo 2. Então, como é que vai ficar? 12 mais 8 são 20, está aqui o 20, que eu tenho que somar primeiro quem está dentro do parênteses, 12 mais 8 são 20, que multiplica a altura, está aqui, que multiplica a altura dividindo 2. Agora, a área é igual. 20 que multiplica 6 dá 120. 120 que divide 2. 120 que divide 2. Então, a área desse trapézio aqui é igual. Vai ser 120 dividindo 2, que é igual a 60. Como está em centímetro, 60 centímetros quadrados. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é a área de um trapézio. É como eu estou te falando. Eu coloquei nas figuras para que vocês possam entender. Mas vocês sabem que, por exemplo, se você tiver uma pergunta onde fala bem assim... A base maior de um trapézio é 10. A base menor é 6. A altura é 5. Qual é a área desse trapézio? Não precisa você ver a figura para você obter a área dele, já que você tem as medidas dele. Você sabe que é o B maiúsculo, que é a base maior, B minúsculo, que é a base menor, e a altura, o H, que é a altura do trapézio e que divide 2, que é a fórmula. Então, às vezes não precisa você ver a figura na pergunta para vocês identificar a área. Vamos aqui para mais alguns exemplos. Vamos aqui para
a área agora do losango. Pessoal, olha só. Área do losango. Pessoal, a área do losango é o seguinte. Olha o que pode acontecer aqui. Eu gosto de identificar tudo direitinho para que vocês possam entender. Aqui é um losango, a figura aqui é chamada de um losango, porque ela está sendo apoiada aqui com vértice, certo? Aqui é um losango. Agora preste bem atenção, pessoal. Aqui eu tenho uma diagonal que está cruzando aqui de vermelho, e aqui eu tenho outra diagonal que também está cruzando de vermelho. Olha só, eu identifiquei essa diagonal aqui, ó, daqui para cá, que é isso aqui, é uma diagonal menor, porque essa diagonal aqui, ela é menor do que essa diagonal aqui. Correto? Então, vamos aqui. Essa altura daqui para aqui é diagonal menor, representado por D minúsculo. Diagonal menor, representado por D minúsculo. E essa diagonal que é daqui para aqui, eu identifiquei aqui, é diagonal maior, porque essa diagonal aqui está maior, certo? Então, representa diagonal maior por D, certo? Só para vocês entenderem. Então, essa diagonal daqui para aqui, então, daqui para aqui, mede 6. E daqui para aqui, mede 15, que daqui para aqui está medindo 15, certo? Então, preste bem atenção, diagonal menor representado por D minúsculo e a diagonal maior representada por D maiúsculo. Então, como é que calcula a área de um losango? A área do losango a fórmula está aqui, sempre você vai ter essa fórmula para calcular a área do losango, a área é igual o D, que é a diagonal maior, que multiplica o D minúsculo, que é a diagonal menor, que divide 2, então a área é igual. Quem é o D maiúsculo aqui? O D maiúsculo aí daqui para aqui é o 15. Então tá aqui o D maiúsculo é o 15, que multiplica o D minúsculo. Quem é o D minúsculo? É o 6, que é daqui para cá é o 6. Tá aqui. Então vai ser 15 multiplicando 6. Eu coloquei esse parênteses aqui, mas nesse caso nem precisava. Então 15 vezes 6 e dividindo 2, que é a fórmula. Dividindo 2. Então como é que vai ficar? 15 vezes 6 dá 90. 15 vezes 6 dá 90, dividindo quem? 2. Então, a área do losango é igual 90 que divide 2 dá 45. Então, 45 centímetros quadrados. Então, pessoal, para calcular a área de losango, a fórmula é a diagonal maior que multiplica a diagonal menor que divide 2. Tranquilo assim, dessa forma. Agora, vamos aqui para mais um exemplo, que é a área de triângulos. Pessoal, área de triângulos, olha só. A área de triângulos é o seguinte, aqui eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Eu coloquei dois exemplos aqui. A área de um triângulo para nós obter a área de um triângulo, é o seguinte, vamos usar a fórmula, onde eu tenho que pegar a base e multiplicar com a altura e dividir por 2. Eu tenho que pegar a base, multiplicar com a altura e dividir por 2. Simples assim. Como eu tenho um triângulo onde a base dele é essa, a altura aqui é o 4, então a área é igual. A base do triângulo aqui é quem? É o 8, tá aqui o 8, que multiplica a altura. A altura que é quem está de vertical é o 4 e que divide 2. Então, a área desse triângulo, pessoal, olha só. Base, que é 8, altura, que é o 4. Então, 8 vezes 4, que dá 32, e que divide 2, que a fórmula está aqui, que também tem um 2. Então, 8 vezes 4, 32, dividido por 2. Então, 32 dividido por 2 dá quanto? Dá 16. Então, a área do triângulo é 16 centímetros quadrados. Então, porque está em centímetros, então centímetros quadrados. Fosse metro, metro quadrado. Fosse quilômetro, quilômetro quadrado. Simples assim. Agora, olha que interessante, porque tem aluno que confunde muito isso aqui. Olha o que acontece esse triângulo aqui. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. É a mesma fórmula, não muda. É igual a forma do trapézio, também não muda. A área do losango não muda. Preste bem atenção. Olha só. Quem é a base? A base aqui é o 15. Então, a base é o 15, está aqui, que multiplica a altura. A altura que é o 5, pessoal? Não. A altura não é o 5. Por que, professor, que a altura não é o 5? A altura não é o 5 pelo seguinte, porque aqui não é uma vertical. Aqui é uma diagonal. Aqui sim seria a altura, se estivesse na forma vertical, mas não está. E outra, esse valor que eu coloquei 5, mas aqui vou colocar sério, 9. Vou colocar aqui como 9, porque esse lado aqui é maior do que esse aqui, certo? Então, olha só, aqui como 9. Então, se eu pegar aqui, a altura poderia ser o 9, a altura não poderia ser o 9. A altura que é o 6, certo? Então, viemos aqui. Quem é a base? A base aqui é o 15, tá aqui o 15, que multiplica a altura. A altura é essa, que é o 6, e não aqui o 9, certo? Preste muita atenção nisso aqui. É base vezes altura. Então, tá aqui base 15. A altura do triângulo não é aqui, a altura é aqui, que é 6.
dividido por 2, que é a forma da área do triângulo. E 15 vezes 6 dá 90. 15 vezes 6 dá 90, dividindo quem? Dividindo 2. Então, a área desse triângulo aí é igual 90 dividido por 2 dá 45. 45 centímetros quadrados. Simples assim. Então, a área aqui de dois triângulos para que vocês possam compreender. E o último exemplo que eu coloquei aqui, pessoal, a área do círculo. Professor, como é que calcular a área do círculo? Primeiro, que eu tenho um círculo, eu vou explicar para vocês o seguinte. A área do círculo, pessoal, também nós temos uma fórmula, onde a fórmula é A, que é representado por área, igual π, que é uma letra grega, e o valor dela vale 3,14. Acredito que vocês já tenham estudado isso aqui. Vale 3,14. E que multiplica o raio. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro. O que é diâmetro? Se eu pegasse daqui até chegar aqui, era chamado isso aqui, ó, diâmetro, correto? E o raio, ele é a metade do diâmetro. Se o raio aqui é 4, o diâmetro aqui seria 8, que pegava daqui para aqui, correto? Preste bem atenção. O valor, para calcular a área do círculo, eu tenho que utilizar essa fórmula. A área é igual π, que vale 3,14, e que multiplica o raio. O raio aqui é 4 e elevado ao quadrado. Então, como é que nós vamos fazer para calcular a área desse círculo aqui? A área é igual. Qual o valor de π? Já até coloquei aqui, 3,14. Está aqui 3,14 que multiplica. Quem é o raio? O raio aqui é 4. Então, 4, coloquei o 4 e elevei ao quadrado. Está aqui. Então, a área é igual. Eu não posso multiplicar aqui primeiro o 3,14 vezes 4, porque eu tenho uma potenciação. Eu tenho que calcular a potência primeiro. Então, conservo 3,14 que multiplico. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2 não, viu, gente? É 4 vezes 4, que é 16, certo? Agora, a área é igual. 3,14 que multiplica 16 dá 50,24. Então, 50,24 centímetros quadrados é a área todinha desse círculo aqui, ó. Certinho? Muito tranquilo. Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos calcular a área desse círculo aqui. A área desse círculo, olha só. A fórmula não muda, pode observar que a fórmula não muda, onde eu tenho a área igual ao valor de π que multiplica raio ao quadrado. Ah, professor, beleza, a área é igual. Que é o valor de π? Está aqui, 3,14. 3,14, beleza, que multiplica. Que é o raio? Eu não tenho um raio aqui, eu tenho um diâmetro. Se o diâmetro é 10, daqui até aqui, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio aqui seria 5. Aqui é o raio. O raio é 5. Certo? Preste muita atenção nisso aqui. Então, o raio é 5. Então, no lugar do R aqui, eu vou colocar o 5, que é a metade do diâmetro. Diâmetro 10, raio 5. Então, 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Então, a área é igual. 3,14 está aqui, que multiplica 5 ao quadrado. Não é 5 vezes 2, 10 não, viu, gente? É 5 multiplicado duas vezes. 5 vezes 5, 25. Está aqui. Então, a área é igual. 3,14 que multiplica 25 vai ficar 78,5 centímetros quadrados. Então, tá aí essa atividade que eu passei para vocês. Tá aí todas as explicações das questões que eu passei aí para vocês, beleza? Qualquer dúvida pode entrar comigo, pode perguntar, que eu vou estar fazendo novos vídeos explicando e tirando a dúvida de vocês, beleza? Inscrevam no canal aí, pessoal, para vocês estar recebendo as notificações aí, porque eu vou estar sempre postando os vídeos.